eu compartilhar minha tela. Cadê vocês? Tá gravando? Não apareceu mensagem para mim ainda? Tá. Deixa eu compartilhar minha tela. Que eu nem sei mais onde tá. Gente, eu fechei a apresentação. Bom, cadê vocês? Nossa Senhora, esta minha vida comeu 5 minutos, 10 minutos da aula. Nossa, até que enfim. Pronto, agora vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Aham, tá pra ver. Então, gente, na aula passada, a gente viu que os compostos carbonílicos, eles podem sofrer ataque de nucleófilos, né? Como a carbonila tem um delta mais aqui, então, dependendo do nucleófilo, esses nucleófilos vão atacar a carbonila e vão formar um intermediário tetraédrico, eles vão se ligar a esse carbono, a dupla vai se desfazer, vai formar um alcóxido intermediário que depois vai ser protonado. Então, quando ele vai ser protonado, ele vira álcool. Então, a gente viu na aula passada reagentes capazes de transformar compostos carbonílicos em álcoois. Então, a gente não viu os mecanismos, mas basicamente o que eu falei para vocês é que o nucleófilo vai se ligar ao carbono positivo, desfazendo essa ligação, né, porque ele já está com 4, e esse intermediário alcóxido vai ser protonado ou por uma coisa que você adiciona quando a reação terminar, ou durante a própria reação você pode ter um solvente prótico lá. Então, vejam, você vai formar álcool. E na aula passada a gente viu que esses nucleófilos eram hidretos. Só que não era um pote de hidreto que você pegava o hidreto com a pinça para colocar lá, né? Você tem os reagentes fornecedores de hidreto, que são borohidreto de sódio e hidreto de leite alumínio, os mais comuns. A gente viu que borohidreto de sódio reduz aldeído e cetona, que são os mais fáceis de reduzir, e hidreto de leite alumínio reduz tudo, né? O que a gente vai ver agora na aula de hoje é que, além dos hidretos, compostos organometálicos como organolítio e organomagnésio também se adicionam a essa carbonila e também vão gerar álcoois, tá? Então, a gente já viu isso aqui no final da aula passada, que os organometálicos que interessam para a gente são os de magnésio e os de lítio, porque eles têm um caráter negativo considerável em cima desse carbono. Então, é como se eu estivesse trabalhando realmente com um carbono negativo, né? Então, um carbono negativo, ele vai ser um ótimo nucleófilo. Então, carbono negativo está procurando um centro positivo. Então, ele é ótimo nucleófilo, e o problema dele, às vezes, é que ao invés de funcionar como nucleófilo, ele vai funcionar como base, porque também é uma base muito forte, né? Então, todo carbânio é uma base muito forte. Se vocês olharem na tabela de pKa, ele é a base mais forte que vocês têm lá embaixo na tabela, tá? Quando você vê o pKa do etano, por exemplo, que é 50, então é um ácido muito fraco, a base é muito forte. Então, esses organolítio e organomagnésio são muito usados em síntese orgânica. O único problema é que eles são estáveis, por exemplo, em solventes anidros e éter. Se você fizer uma reação com grinhar, gente, num ambiente aberto, se você respirar em cima, você já destrói o grinhar, porque qualquer traço de umidade, esse carbânion, que é uma base muito forte, ele vai pegar o próton da água e vai ser destruído. Ele deixa de ser carbânion, ele vai virar alcano, tá? Então, eles são bases muito fortes e eles são excelentes nucleófilos, e a gente vai ver a reatividade deles para compostos carbonílicos. Rapidamente falando, porque a gente não vai entrar em detalhes do mecanismo, que isso aqui são mecanismos radicalares também, mas só para vocês saberem, porque vai ter muito exercício, que vocês podem preparar esses organometálicos, tanto o organolítio quanto o reagente de Grignard, vocês preparam a partir de aletos de alquila,
tá? Então, aqui também é haletos de alquila ou haletos de arila. No caso de organolítio, você coloca lítio metálico, é super perigoso, super reativo, éter, anidro, temperatura baixa, você faz um organolítio. Lembrando que o organolítio é um equivalente sintético de carbônio. Na cabeça de vocês, você sempre tem que pensar nesse carbono como um carbono negativo, tá? Ele vai funcionar como nucleófilo. O caráter dessa ligação é intermediário entre iônico e covalente. E aqui também, quando você faz, você pode preparar. Na verdade, a gente compra, porque dá tanto trabalho de preparar o reagente de Grignard no laboratório que a gente compra. Mas se você tiver que preparar, você vai pegar uma fita de magnésio metálico, você vai secar o éter, que é uma das razões que a gente nem prepara, porque aqui você vai secar éter, você começa com 1 litro e você acaba com 100 mililitros, porque tudo evapora. Mas, enfim, você pega o magnésio metálico e você reage com um haleto de alquila no solvente inerte. Aí você faz o reagente de Grignard. Vejam que no haleto de alquila, o carbono, ele é positivo, né? Quando ele está ligado a um haleto, ele é positivo, porque o haleto é mais eletronegativo. E quando você insere o metal na ligação, esse carbono se torna negativo, porque o carbono é mais eletronegativo do que o metal, tá? Então, os reagentes de Grignard, eles têm essa estrutura geral, que vocês vão ver no papel, e, por exemplo, se for um CH3MgBr, ele vai chamar brometo de metilmagnésio. Se aqui for um etila, você vai chamar de brometo de etilmagnésio, ou cloreto de propila, tá? Então, sempre você fala brometo de alguma coisa. Igual eu falei para vocês, eles são bases muito fortes, então eles reagem como base se vocês colocarem em contato com esses reagentes substâncias que têm hidrogênios relativamente ácidos. Então, se tiver hidrogênio ligado, é claro, hidrogênio ligado a ácido, claro que ele vai reagir, mas hidrogênio ligado a oxigênio, nitrogênio, enxofre, todos esses hidrogênios são ácidos o suficientes para serem removidos pelo reagente de Grignard, tá? Então, cuidado que vai ter muitas vezes que vai aparecer nos exercícios o Grignard, para ele funcionar como nucleófilo numa parte da molécula, só que vai ter outra parte da molécula que tem um sítio muito ácido. Então, isso é uma pegadinha para vocês, porque o Grignard, a primeira reação que acontece é a reação ácido-base. Se tiver um hidrogênio ácido, o Grignard vai lá tirar esse hidrogênio ácido, ele não vai atacar a carbonila primeiro, tá? Então, só para provar para vocês que o Grignard, ele funciona como base, a gente coloca uma reação aqui de um Grignard qualquer na presença de água. Então, como ele é um carbânio, ele rouba esse próton com facilidade, gerando um H-. Se você for comparar para ver se essa reação acontece na vida real, basta comparar os pKs dos ácidos que estão no reagente e dos que estão no produto. O ácido da água, o pK é 15,7 e o ácido do alcano é 40,50. Então, o ácido está forte, o ácido da esquerda é um ácido muito mais forte. Então, o equilíbrio dessa reação está totalmente deslocado para a direita, tá? Então, um Grignard, ele sempre vai ser consumido se tiver, ele sempre vai reagir, ser destruído. Destruído porque ele deixa de ser um carbânio para virar um alcano, tá? Então, por isso que eu falo que ele vai ser destruído. É porque ele já não vai ser mais negativo esse R agora. Então, toda vez que eu tenho um Grignard com água, ele vira alcano, tá? Não só com água, com um álcool, com uma amina, com um tiol. Qualquer grupo ácido, o Grignard vai funcionar como base, tá bom, gente? Então, é um carbânio muito forte. A mesma coisa com um organolítio. Então, a gente vai ver hoje vários exemplos do Grignard funcionando como ácido também, como base, desculpa. Aqui um outro exemplo, ó. O Grignard, ele em contato, quando você coloca um Grignard com um alcino terminal, esse Grignard vai roubar esse próton, vai ter uma reação ácido-base aqui para formar um carbânio.
Para eu saber se essa reação está para a direita ou para a esquerda, eu vou ter que ver o pKa disso aqui. Vocês estão com a tabela de pKa de vocês aí? Tô abrindo. Tá bom. Olha se vocês acham o pKa de um alcino terminal aí. Quem achar primeiro ganha um ponto. Alcino. O pKa daqui é 50. 25. Quem ganhou o ponto imaginário? Georgiane, já é o segundo já. Tá bom, segundo ponto imaginário. Vai contando aí, Georgiane. Então, gente, o ácido mais forte está do lado de cá, né? pKa menor. Então, realmente, essa reação vai acontecer para a direita. Então, se eu colocar um grinhar e tiver um alcino lá, ele vai roubar esse próton. Tudo isso, essa transparência é para mostrar para vocês que grinhar é uma base forte e que se tiver hidrogênio ácido, ele pode pegar o hidrogênio ácido da molécula, tá bom? Bom, mas se não tiver hidrogênio ácido, que são esses ligados que a gente viu, ou então você vai ter que olhar lá na tabela de pKa, o grinhar vai funcionar como nucleófilo, porque ele é carregado negativamente, né? Então, a primeira reação que a gente vai ver é do grinhar com epóxido. O grinhar é um nucleófilo muito bom, né? Porque ele é negativo. Então, ele, por exemplo, na abertura de epóxido, a reação vai se parecer com uma SN2, ele vai atacar o carbono menos impedido. Aqui não tem um jeito de... Os dois carbonos são iguais. Então, nesse epóxido simétrico, quando o grinhar é colocado na presença de uma molécula que tem um núcleo, um epóxido, né, que é um éter cíclico de 3 membros, o grinhar vai funcionar como nucleófilo. Então, vejam, a seta, né, esses elétrons aqui que estão mais perto do carbono, eles vão ser usados para formar uma ligação com esse carbono aqui do epóxido. Esse carbono aqui já tem 2 hidrogênios. Então, se ele receber mais um par de elétrons para formar uma ligação, alguém tem que quebrar. O que vai quebrar vai ser isso aqui, porque o par de elétrons vai ficar com o oxigênio. Então, o grinhar abre epóxido, forma um alcóxido de magnésio, que depois, né, depois na reação, no final da reação, eu coloco H3O+, ou água. Às vezes vai aparecer também muito nos exercícios, gente, NH4Cl. Isso aqui, NH4+, é um ácido fraco. E muitas vezes ele é colocado também para protonar isso aqui, porque isso aqui, O- não é um alcóxido, não é uma base forte. Quando você coloca um ácido ou qualquer coisa para protonar aqui, isso vai protonar, tá? Então, vejam que a abertura desse epóxido com um reagente de grinhar forma também um álcool. Depois a gente vai ver os exemplos, mas se vocês quiserem, vocês podem numerar o carbono, ou dar letra, ou dar nome para o carbono. Esse é o carbono A. Então, o carbono A, ele ficou ligado ao reagente de grinhar. Esse aqui é o carbono B. O carbono B, ele ficou ligado ao oxigênio. O carbono A não está mais ligado ao oxigênio e eu formei o álcool, tá? Então, quando eu pego um grinhar e ataco um epóxido, eu aumento a cadeia de carbono. Eu formo uma ligação carbono-carbono e eu aumento a cadeia de carbono. Que é o que o químico orgânico sempre quer, né? Aumentar a cadeia de carbono, porque normalmente a gente sai de moléculas pequenininhas para construir moléculas maiores. Vejam o que aconteceu aqui. Isso aqui é um reagente de grinhar. Vocês estão identificando
que é um organomagnésio, portanto, é um organometálico, né? Tem uma ligação carbono-metal. Então, se o metal é magnésio, esse chama reagente de Grignard. Isso é um brometo de fenilmagnésio. Então, vejam, esse brometo de fenilmagnésio, se eu coloco um epóxido lá, o que vai acontecer, gente? O Grignard vai atacar o carbono A ou o carbono B? O A. O A, né? Porque ele é menos impedido. Então, vocês têm que considerar que nessa ligação aqui, é o carbono que está com os elétrons. Então, este carbono está aqui, ele vai se ligar ao carbono A. Quando ele se liga ao carbono A, essa ligação é rompida. Então, o carbono A está aqui, ele se ligou, o carbono A se ligou a esse carbono. O carbono A está ligado a um carbono B, que tem um metila. Então, o carbono B, ele tem um metila, e ele ficou com um O, porque essa ligação aqui, em momento nenhum, foi quebrada. Ele ficou com um O menos. Como sobra lá no meio o cátion magnésio, a gente representa desse jeito aqui, O, mas pode representar assim, ou pode representar assim, OMGBR. Só que sempre isso aqui tem um caráter de alcóxido. Quando eu jogo água, isso protona. Então, vejam, o resultado final foi a abertura de um epóxido por um reagente de Grignard, aumentou a cadeia de carbono e formou um álcool, tá? Então, foi essa ligação aqui que foi construída, ó. Essa parte aqui veio do Grignard e essa parte aqui veio do epóxido. Bom, além de funcionar como base forte, além de funcionar como nucleófilo para abertura de epóxido, o Grignard, ele funciona como nucleófilo sendo adicionado a compostos carbonílicos. Então, vamos ver. Se o Grignard se adicionar a uma cetona, ele vai formar um álcool terciário. Vejam se vocês podem decorar, né? Cetona com Grignard, álcool terciário. Mas dá para visualizar a reação no papel. Se a gente sabe que esse carbono é positivo e esse carbono é negativo, ligações carbono-carbono em orgânica sempre são feitas assim, de alguém que fornece um carbono negativo e de alguém que fornece um carbono positivo. Então, vejam, ou eu decoro, cetona mais Grignard, álcool terciário, ou eu vejo isso na minha cabeça, que é esse R se ligando aqui, essa ligação se desfazendo, formando o alcóxido, que em uma segunda etapa eu jogo água para protonar. Vejam que é aquele negócio que eu comentei para vocês na aula passada. Na primeira etapa eu só tenho solvente, só depois que eu adiciono H3O+. Não faz o menor sentido eu colocar no balão o reagente de Grignard e o H3O+, tudo junto, porque na mesma hora o Grignard vai ser destruído, tá? Então, vejam, nessa reação aqui, o Grignard entrou na carbonila, a carbonila virou álcool e os dois carbonos, então, os dois carbonos e o oxigênio vieram da cetona. O carbono que entrou veio do Grignard e o H que entrou veio do H3O+, tá? Então, se vocês imaginarem esse filminho, vocês não precisam decorar todas as transformações que são feitas. Então, aqui, o filminho que eu falei, pedir para vocês imaginarem, era o Grignard atacando aqui, formando o alcóxido, que depois é protonado, tá? Então, quando o Grignard ataca o formaldeído, que é o aldeído mais simplesinho, eu vou formar um álcool primário, porque só um R entrou, os dois outros são hidrogênios do formaldeído. Então, veja sempre, ó, atacou o formaldeído. Então, os dois hidrogênios do aldeído, o oxigênio do aldeído, e o Grignard entrou. Se o Grignard atacar um aldeído diferente do formaldeído, né, que foi chamado aqui de aldeído superior, eu vou formar um álcool secundário.
né? Porque o aldeído, o hidrogênio do aldeído sempre vai ficar lá. E se eu atacar um álcool terciário, uma cetona, eu vou formar um álcool terciário, tá bom? Então, ou vocês decoram ou vocês conseguem imaginar o filminho aí desse ataque. Sempre o grinhar usando os elétrons para formar uma nova ligação sigma com a carbonila e a carbonila se desfazendo. Então, quando é aldeído e cetona, aldeídos e cetonas, esse grinhar ataca só uma vez, porque não tem o que acontecer aqui. Esse intermediário agora, a única coisa que pode acontecer com ele é ele ser protonado. Quando o grinhar reage com éster, ou, daqui a pouco vai aparecer, ou, por exemplo, quando o grinhar reage com cloreto de ácido, vai ser diferente de aldeído e cetona. O grinhar vai entrar 2 vezes nessa situação, tá? Então, o grupo OR vai embora, o grupo Cl vai embora e o grinhar vai entrar 2 vezes. Isso pode ser decorado também ou pode ser visualizado pelo mecanismo. Então, quando você tem na carbonila, ligado à carbonila, um grupo que tenha par de elétrons, vejam que no aldeído, por exemplo, isso não acontece. No aldeído, ou numa cetona, os grupos ligados aqui, ou são hidrogênio, ou são, sei lá, um metila. A diferença, então, que eu acho mais fácil da gente visualizar por que essas coisas acontecem, é que aqui tem par de elétrons, aqui tem par de elétrons, e aqui não tem par de elétrons, e aqui não tem par de elétrons. Como que isso vai influenciar tanto assim o caminho da reação? O primeiro ataque é idêntico. Só que esse intermediário aqui, quando acontece com o aldeído ou com a cetona, não tem nada no intermediário formado que gera repulsão, porque não tem par de elétrons aqui, nem tem par de elétrons aqui. Então, esse intermediário primeiro não tem repulsão. Só que quando tem par de elétrons, tem repulsão, tá? Esses elétrons repelem esses elétrons. Então, o que acontece? Forma-se uma carbonila. Esse intermediário ele não quer ficar tetraédrico por causa dessa repulsão. Então, ele expulsa o grupo OR-, ou ele expulsa o cloreto. Não tem jeito dele expulsar hidreto nem metaneto, que são bases muito fortes. Ele consegue expulsar cloreto e ele consegue expulsar RO-, mesmo ele sendo uma base forte, porque o carbônio é mais forte do que ele. Então, ele expulsa esse OR, forma uma cetona, só que a cetona, ela é mais reativa do que o éster. Quando a gente viu na aula passada, a gente viu que cetona reage muito mais do que éster com nucleófilo. Então, assim, se formou a primeira moleculinha de cetona, ela não vai ficar lá no balão, no canto, assim, não, deixa só o éster reagir. Não, ela é mais reativa. Então, o grinhar que está lá, ele adiciona uma segunda vez na cetona. E ao adicionar uma segunda vez na cetona, ele gera esse intermediário aqui que é estável, agora já não tem mais repulsão. Então, a única coisa que acontece com esse intermediário no final das contas é ele ser protonado. Por isso que eu entro com 2 grinhar, tá? Então, aldeído e cetona, entra um grinhar só, porque não tem jeito de acontecer outra coisa. Esse tipo de composto que tem esse par de elétrons, entra 2 grinhar. O primeiro grinhar entra, gera repulsão e forma cetona, e a cetona que está lá no balão, ela não consegue ficar sem ser atacada pelo próprio grinhar do ambiente. Ela é mais reativa do que esse material de partida. Então, ela é atacada uma segunda vez. Tá bom, gente? Mas, se vocês quiserem decorar, como mecanismos não são pedidos no papel, no ensino remoto emergencial, vocês podem decorar que éster e cloreto de ácido entra com 2 mols de grinhar, tá vendo? Então, e esse OR vai embora, esse álcool vai embora, tá certo? Então, grinhar com éster, aqui tá dando um exemplo, deixa eu apagar aqui, porque nem eu tô enxergando o que tá acontecendo. Aqui tá dando um exemplo de um acetato de etila, que é um éster,
reagindo com 2 mols de Grignard, e ele entrou 2 vezes, tá? E ó, não adianta você falar assim, igual eu falei, eu vou colocar só 1 mol de Grignard para entrar uma vez. Não adianta, você vai ter mistura de produtos se você colocar 1 mol, porque a sua cetona vai reagir mais rapidamente do que o éster. Até aqui tudo bem, gente? Tem perguntas? Até agora tranquilo. Então, ó, Grignard como base, Grignard abrindo epóxido como nucleófilo e Grignard adicionando a carbonila. Então, vamos ver, porque nos exercícios, aliás, eu não falei, mas os exercícios já estão liberados para vocês fazerem, tá? Porque a prova já é quarta que vem. Então, segunda-feira vai ser aula de dúvidas, mas não das dúvidas dos exercícios valendo nota, hein? Posso até tirar dúvidas gerais, mas não do exercício. E aí, vocês têm uma semana para entregar esses exercícios que estão no Moodle. Vocês têm 2 tentativas de 4 horas para fazer as 20 questões de múltipla escolha. E tanto a prova quanto as questões, muitas vezes a gente cobra sequência de reação. Porque aí cobra um monte de reações que vocês viram durante os 2 capítulos, e inclusive às vezes da Orgânica 1. O que acontece aqui, por exemplo? Ele pergunta qual que é o produto. Então, esse tipo de questão despenca na lista, tá? Tá sempre lá. Qual que é a estrutura do composto A se você pegar esse álcool, tratar com cloreto de tionila, depois magnésio éter e depois uma acetona. Então, vamos fazer por etapas. Esse reagente aqui, gente, é para fazer o que com álcool? Alguém lembra? Deixar ele como uma base fraca, para virar um bom abandonador. No início ele vira um bom grupo abandonador, mas depois ele já vai ser substituído. São 2 reagentes de enxofre que a gente trabalha muito. Que a gente viu. Um é esse cloreto de tionila. Esse cloreto de tionila, que é só um S-O, ele já transforma, tem um mecanismo lá que eu não vou refazer porque não dá tempo, mas ele já transforma o OH num cloreto, tá? Então, esse é um dos reagentes para transformar o OH em cloreto. Para transformar em bom grupo abandonador, é esse aqui, ó, com enxofre com 2 oxigênios. Aí, nesse caso aqui, você tem que transformar num bom grupo abandonador e depois vir com o nucleófilo. Esse aqui não. Esse aqui já transforma no bom grupo abandonador e já fornece o nucleófilo. Ele tem 2 cloros, tá? Então, esse reagente aqui que vai aparecer muitas vezes, se vocês forem rever nas aulas que a gente deu, nos mecanismos, é um dos reagentes, a gente viu vários, viu? A gente viu PCl3, a gente viu HCl, a gente viu esse mesila, depois cloreto, e a gente viu esse. Esse é um dos reagentes para transformar álcool em cloreto, tá? E quando eu ponho magnésio éter, o que eu faço aqui? Hein, gente? O que esse magnésio está fazendo aqui? Eu vou olhar meu WhatsApp enquanto vocês não respondem. Deixa eu ver, quem tá aqui nessa sala, hein, gente? Vou perguntar nominal, hein? Professora, então, vou tentar aqui. Esse Ótimo. grupo aí, SOCl2, ele se juntou com o OH, né? O magnésio, ele vai atacar esse carbono que está ligado aí para arrancar um hidrogênio dele.
Não, ele não chega a arrancar o hidrogênio dele. Na verdade, vamos voltar lá. Aqui, ó. Ele é preparado, tá vendo? Ó, vocês têm um haleto de alquila. Aqui vocês têm um haleto de alquila. Quando você coloca o magnésio em éter, é como, aqui tem um carbono e aqui tem um haleto. Eu não vou discutir o mecanismo aqui, porque envolve radical, mas o magnésio, ele se insere entre essas duas ligações, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, Ele antes vai aqui era meticolar, então. ele entra aqui, ó, ele entra aqui, é como se ele ficasse entre o haleto, tá vendo? E o carbono. Então vamos lá agora. Onde que a gente estava? Aqui. O que vai acontecer aqui? Formar um organometálico. Então, vai formar um organometálico. Deixa eu ver se eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no carbono que tinha o cloro, eu vou entrar com o magnésio. Eu vou fazer uma inserção do metal. Então, vejam, eu transformei um carbono que era positivo num carbono agora que é negativo, tá bom? Então, toda vez que vocês virem essas condições aqui, ó, é para pegar um haleto e transformar o haleto num reagente de Grignard, tá certo? Ok. Então, esse carbono aqui agora é o carbono negativo. O que ele vai fazer nesse composto aqui? O que ele vai fazer com esse composto? Que é uma propanona. Quebrar a dupla ligação do oxigênio. Então, ele vai entrar aqui na dupla, no carbono da dupla, né? Então, o que eu vou formar? Vou fazer aqui embaixo essa confusão. Eu tenho esses dois carbonos aqui. Aquele carbono se ligou aqui, o oxigênio ficou negativo. E aqui eu liguei esse carbono. Esse carbono está ligado a um grupo etil, que eu vou desenhar aqui. E ele também, esse mesmo carbono, está ligado a 1, 2, 3, 4. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4. E aí depois tem um NH4Cl aqui, ó. Esse NH4Cl é para protonar esse alcóxido. Então, o meu produto final dessa sequência de reações vai ser isso aqui, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4. Tac, tac. Tac, tac. OH. Com qual molécula essa molécula se parece, gente? Com 1, 2, 3, 4 ou 5? 2. A4. Ó, a 3 eu já elimino porque não tem um OH. Esse aqui eu já elimino. Vamos escolher. A4. É a 2 ou a 4? A 4, né? A 4 é a única que tem uma hidroxila ligada num carbono de 2 metilas, estão vendo? Certo, gente? Certo. Então, vai ser a 4. Vocês podem desenhar a molécula de qualquer jeito. Depois, vocês têm que pensar nas subunidades, assim. Qual molécula? Esses aqui eu já elimino. Bom, um OH ligado, eu não tenho. Vocês podem contar também. Tem estratégia até vocês visualizarem. Mas tá vendo que é uma sequência que cobrou conversão de OH em haleto, cobrou formação de Grignard, cobrou adição de Grignard à carbonila, cobrou reação ácido-base, tá? Então, a maior parte dos exercícios vai ser assim. Aqui é a mesma coisa, ó. Qual que é o produto obtido da sequência de reações vista a seguir? O que esse PBr3 está fazendo aqui? É para transformar em um haleto de alquila.
Então, transforma esse OH num haleto de alquila. O que esse magnésio está fazendo aqui? Entrar ali no meio do MG. Então vai fazer uma inserção do metal, vai entrar no meio aqui. Agora eu já tenho o carbânio, né? Apesar de eu desenhar desse jeito, eu tenho que pensar nisso aqui como um carbânio, que de novo vai se adicionar, esse exercício é muito parecido com o outro. Ele vai se adicionar a essa carbonila de cetona. Depois aqui ele já usou... Ah, aqui eu errei na outra sala, porque tem uma coisinha aqui. Peraí, calma. Primeiro eu vou fazer isso aqui. Mas isso aí foi pegadinha. Quando isso se adicionou aqui, eu formei isso. Eu formei isso. O menos. Aí o que ficou ligado aqui tinha esse carbono, que tinha um etila. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Aí protonou. Só que ele pôs esse calor aqui. Agora que eu vi que ele pôs esse calor. O que quer falar com esse calor, gente? Que favorece a eliminação? Favorece a desidratação, né? Então, é uma desidratação. Desidratação desse álcool. Vocês sabem qual produto que leva? Nossa, não sei por que acontece isso. Porque eu tô sem mousepad. Vocês lembram de desidratação de álcoois? Qual era o produto principal? Enquanto vocês vão pensando, eu vou brigando com o meu mouse. Vocês viram desidratação na orgânica, né, gente? Hein? Ai, sim, só que eu acho que eu apaguei da minha mente. Desidratação perde o quê? Perde uma molécula de... Perde uma molécula de água. Forma uma dupla, eu só lembro disso. Forma uma dupla. Aí vocês agora só tem que saber, porque vai sair o H daqui. Aí, ou vai sair, o outro H vai sair daqui ou daqui. Num caso, forma um alceno terminal e no outro caso, forma um alceno interno. Qual a regra que manda? Qual é o alceno predominante? O mais substituído? O mais substituído, que é esse aqui. Tá? Aí, tá vendo? Eu só sei pensar em mecanismo. Se vocês entenderem a linguagem de mecanismo, vocês não precisa decorar. Quando você faz a desidratação de um álcool terciário, o meio é ácido, você protona. Aí, quando você protona, você perde a água e você forma um carbocátion. E quando você forma um carbocátion, aí você tem que pegar um próton para estabilizar esse carbocátion. Ou você pega do carbono vizinho, ou você pega desse, ou desse, ou desse. Se você pegar desse, aí vai formar, se você pegar esse próton daqui, os elétrons vão ficar aqui para formar a dupla. Aí você forma um alceno mais substituído, que é a regra de Zaitsev. Então, sempre que você puder formar na desidratação, predomina a formação do alceno mais substituído. Isso é um alceno mais substituído, porque é uma dupla ligada a 4 grupos alquila. Se eu eliminasse aqui, ó, eu ia ter a formação disso aqui. Isso aqui é o alceno menos substituído. Vocês conseguem ver que esse alceno aqui é mais substituído do que esse alceno? Professor, esse segundo alceno, então a gente fala que é anti-Markov-Nikov? Ou é Markov? Não, o Markov-Nikov a gente usa para adição, não para eliminação. Beleza. A regra de Markov-Nikov é quando você vai falar de adição, que é aquele negócio do hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado.
Esse negócio de mais substituído é regra de Zaitsev e Hoffmann. Se forma o alceno mais substituído é Zaitsev. Se forma o menos substituído é Hoffmann. Tá? Mas normalmente em desidratação você forma o mais substituído. Vocês estão vendo que esse alceno aqui é tetra substituído, gente? Isso vai ser importante na segunda prova, quando a gente vai rever alceno. Isso aqui é um alceno tetra substituído e isso aqui é um alceno dissubstituído, tá? Você coloca os hidrogênios, tipo assim, quando você tem um alceno não substituído, é o alceno que as duplas estão todas com hidrogênio. Então, à medida que esses hidrogênios são substituídos por grupo alquila, você vai classificando como di, tri, tetra substituído. Esse alceno é tetra substituído e esse alceno é dissubstituído. Então, no caso aqui, qual produto que foi formado mesmo? Isso aqui se parece com o quê? Com esse aqui, né? Então, esse calorzinho aqui me pegou, porque na outra turma eu nem vi que tinha calor aqui. Agora que eu vi. Então, a resposta é essa aqui, tá? Mas é uma sequência de reações que pega. Mas, oi? Se não tivesse esse calor escrito, o produto formado seria um desses álcools? Seria esse aqui. O mesmo da anterior. É o mesmo da anterior. Acho que na anterior aqui tinha 4 carbonos, mas tirando isso é o mesmo, tá? Bom, e aqui eu já falei para vocês o mecanismo, vou falar de novo. Aqui é a mesma coisa que o éster, tá? Quando o reagente de Grignard reage com cloreto de ácido, ele entra 2 vezes, pela mesma razão. Da primeira vez que entra, forma uma acetona, depois se vocês quiserem, vocês podem até fazer um mecanismo. Primeira vez que entra, forma uma acetona, mas a acetona não fica lá inerte na presença do Grignard. Então, o Grignard ataca de novo e vocês estão vendo que entra 2 mols de reagente de Grignard quando eu uso cloreto de ácido. E outra coisa, o Grignard, ele reage também com lactona. Lactona, vocês lembram que são ésteres cíclicos. Então, o que vai acontecer? Vocês lembram que quando a gente reagiu um Grignard com um éster normal, você tinha um éster aberto. Normal que eu falo é de cadeia aberta. O que aconteceu lá nos exemplos anteriores? Bom, o Grignard adicionou 2 vezes nessa carbonila e esse álcool foi embora. Isso aqui foi embora como álcool, tá? Só que agora não tem jeito disso aqui ir embora, porque isso aqui pertence ao ciclo. Então, o máximo que vai acontecer é o seguinte: você vai, realmente, essa ligação vai ser quebrada, o Grignard vai se adicionar 2 vezes nesta carbonila, que vai virar álcool, e o resto vai ficar pendurado aqui do mesmo jeito com esse álcool na extremidade, tá? Então, aqui o álcool ia embora, porque isso não fazia parte de um ciclo. Mas quando você faz o mecanismo para isso aqui, você vai ver que os 2 mols de Grignard entram aqui, a carbonila do éster vira álcool, igual sempre tem virado aí para trás, e isso aqui vai abrir. Quando isso vai abrir, isso vai ficar para cá pendurado, foi o que foi desenhado aqui. Só que eu reparei quando eu contei na outra turma que tá sobrando um carbono aqui, tá? Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aqui eles colocaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tirando esse erro que tá sobrando um carbono, essa hidroxila aqui, ó, ela veio do fato dessa ligação ter quebrado esse O. Na verdade, quando quebra, fica O-, mas nessa etapa aqui de protonação, ele vira álcool, tá? Então, é o mesmo raciocínio. Grignard com cloreto de ácido entra 2 mols, Grignard com lactona entra 2 mols, só que o OH que teria que ir embora, ele fica na molécula porque ele faz parte do ciclo, tá bom? Bom, vamos ver se vocês conseguem já bater o olho e ver qual produto que vai ser formado aqui quando eu pego esse brometo aqui e trato com magnésio. Quando eu trato isso aqui com magnésio, o que vai formar mesmo, gente? O que o magnésio vai fazer nesse carinha aqui?
brometo de Vai fenol. juntar com ele. Então, ele vai inserir brometo de fenilmagnésio. E aí, o brometo de fenilmagnésio vai reagir com esse cloreto, aqui, ó, CH3, C-O, Cl. E depois essa etapa aqui vai ser para protonar os alcóxidos que forem formados. Qual produto desses vocês acham que vai ser formado? Acho que o 2. O 2, por quê? Porque vai perder o éter vai perder a dupla ligação dele e depois com o H3 a mais ele vai pegar um oxigênio. Oxigênio não, hidrogênio. E o cloreto? O cloreto, peraí, deixa eu ver o que vai fazer. Ele vai sair porque não tem nenhum que tem cloreto aí, então. Ele vai sair. Mas se ele sair, igual você viu isso aqui se ligando aqui, o cloreto saindo. Mas se o cloreto sair, eu vou formar cetona, não vou formar esse álcool. Aí eu vou ter que fazer o mecanismo. Peraí. Não, mas isso aqui é um cloreto de ácido. O que a gente falou? Que cloreto de ácido reage como? Olha aqui. Peraí. Bom, o cloreto de ácido forma um álcool. Mas qual foi a característica quando eu reagi com Grignard? Colocar Duas vezes. Ah, então colocou 2, né? 2 Grignard. Então, qual que é o produto? o 4? É. É o único que tem 4. Porque, vejam, Nossa, tem como fazer isso, meu Deus. como é que é? Tá sendo uma molécula estranha, sabe? Ó, aqui você concordou que você viu que 2 Grignard entraram aqui no cloreto? Uhum. Então, o Grignard é isso aqui, ó. Então, você precisa de 2 Grignard entrando aqui. O único que tem 2 anéis aromáticos é esse aqui. Agora, por que não é o 2 aqui que você falou? Porque quando entrar, ó, você tem razão disso aqui. Mas se acontecesse simplesmente isso aqui, você concorda que eu ia ter esse produto aqui? Eu ia ter isso aqui, ó. O Grignard entrou. Cloro na ponta, né? Se o cloro saiu, eu vou ter isso aqui, ó. Uhum. Só que quando eu formo isso aqui continua reagindo com outro Grignard. Por isso que formou isso aqui. É. Entendeu? Uhum. Então, não para na cetona. Então, o cloreto entra 2 mols, tá bom? E esse aqui? Que esse aqui é super pegadinha. Vamos ver. Qual o produto obtido na reação desse reagente de Grignard, que é um nucleófilo e uma base muito forte, com esse ácido carboxílico na razão molar 1:1? D? B de bola? D de dado. Ah, D de dado? Eu também concordo, que é o D de dado. Todo mundo concorda? Por que é o D de dado, gente? Porque ele vai roubar o H. Exatamente. Toda reação ácido-base, se ela puder acontecer, ela é muito mais rápida do que qualquer reação de adição, de substituição. Então, a gente tinha visto que o Grignard é uma base muito forte e ácido carboxílico é ácido. Então, qualquer base forte vai vir pegar esse próton. Então, o que foi feito aqui foi que o Grignard veio pegar o próton do ácido e ele era brometo de propilmagnésio, né? Ele virou propano, porque quando ele rouba o próton, ele vira propano, e o ácido carboxílico, ele ficou desprotonado.
Quando ele ficou desprotonado, ele forma O-. Como o magnésio MgBr vai ficar lá positivo, ele vem aqui formar o par iônico, tá? Então, é a letra D. Não tem jeito de acontecer isso aqui, nem sei como que aconteceria isso aqui, sei lá. Ele falou que 2 grinhar adicionaram ácido, sei lá o que é isso que ele fez. Enfim, a pegadinha que eu falo é porque vai ter vários exercícios que vão induzir vocês a acharem que o reagente vai adicionar na carbonila, mas só que lá na ponta do substrato vai ter um NH2. E fala assim, colocou 1 mol de grinhar. Aí vocês vão, todos crentes que o grinhar adicionou aqui, e o grinhar simplesmente ele vai fazer uma reação ácido-base aqui, vai ser destruído e não vai sobrar grinhar para reagir com a carbonila. Entenderam? Então, cuidado, quando vocês virem uma reação de grinhar, observem se o reagente que ele está reagindo não tem um hidrogênio ácido. Por exemplo, neste caso, qual o produto principal formado quando 1 mol de iodeto de metilmagnésio reage com 1 mol dessa para-hidroxiacetofenona? Qual que vocês acham que vai ser o produto principal aqui? Todo mundo concorda que é 1, gente? Eu acho que é, mas de certeza não. Eu acho que é 1 mesmo. Porque a gente acabou de discutir isso, né? Vejam, o grinhar não vai adicionar aqui, porque você tem um hidrogênio ácido aqui. Então, esqueçam esse. O grinhar não vai adicionar aqui. Por que grinhar é adicionar aqui? Não tem nada do grinhar adicionar aqui. Aqui também, nessa posição, não tem nada a ver. O que vai acontecer? O grinhar vai roubar o próton daqui, vai formar metano, e eu vou ficar lá com O-, que vai ficar fazendo par iônico com o magnésio e o iodeto. Então, de novo, foi mais uma coisa que vocês têm o reagente de Grignard, que poderia funcionar como nucleófilo, mas a molécula tinha um sítio ácido que reagiu primeiro, tá? Então, a resposta vai ser A1. Professor, Oi. Se acaso tivesse 2 mol de Grignard nesse caso, ele reagiria também com acetona em seguida, né? Dependendo do substrato, você pode colocar um excesso, sim. Mas dependendo da coisa que você faz, o fato de você ter um O- aqui vai atrapalhar a sua reação, porque esse O- vai atacar a carbonila, pode acontecer outras coisas, sabe? Mas quando o substrato permite, você pode usar um excesso, sim. Tá? Porque uma vez que o primeiro mol tenha sido consumido aqui, o segundo mol, a única opção dele seria entrar aqui. Professor? Hã? Por que a hidroxila da hidroxiacetofenona é considerado ácido e não álcool? Isso é a definição de álcool, hidroxila tem que estar ligada a carbono saturado, carbono sp3. Sim. Se for carbono sp2, vai ser ou fenol ou enol. Isso é só definição e o PAC, tá? Uhum. Então, Esse hidrogênio é ácido o suficiente para ser arrancado. Ela é até mais ácida do que uma hidroxila de álcool. Se a gente olhar o pK do fenol aí, ele é mais ácido do que um álcool. Entendi. Mas sempre se vocês tiverem dúvidas se vai ser suficientemente, se o Grignard é suficientemente forte, é só fazer aquela historinha de montar a equação e colocar os pKs, tá? Mas nesse caso aqui, com certeza vai ser mais ácido. Tem jeito, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas tem jeito da gente resolver esse problema em laboratório. Por exemplo, eu queria, vocês lembram que Grignard é feito a partir de haleto. Então, eu quero fazer um Grignard a partir deste haleto aqui. Só que não vai dar certo, né? Não vai dar certo, porque quando eu fizer o Grignard aqui, ele vai ser imediatamente consumido
ou pela própria molécula internamente, ou com uma outra molécula dessa que está lá no balão, né? Porque eu tenho milhões dessas moléculas lá quando eu estou fazendo uma reação. Então, eu não tenho jeito de fazer grinhar a partir de aletos contendo grupos que vão reagir com o próprio grinhar, tá? Então, para eu fazer isso, uma estratégia, por exemplo, se eu quisesse fazer esse grinhar, adicionar esse grinhar aqui, eu nunca ia conseguir fazer isso aqui, porque o grinhar é incompatível com o OH. Então, existe uma estratégia, gente, que é fazer proteção. E é como a gente não vai entrar em detalhes quais são as reações, inclusive, porque tem livros inteiros de grupos protetores que podem ser usados. Mas o conceito da coisa a gente queria passar para vocês, que é, por exemplo, se eu precisasse fazer essa reação aqui, né, converter essa cetona nesse álcool terciário, eu pegaria esse reagente, eu protegeria a hidroxila. Então, proteger é fazer alguma transformação química aqui que faça com que essa parte da molécula deixe de ser reativa nas condições que eu vou usar, e eu introduzo um grupo que depois eu sei retirar, né? Porque não adianta nada eu colocar um grupo que depois nunca mais eu sei tirar. Eu tenho que colocar um grupo que depois eu sei tirar. Então, eu faço uma proteção, existem centenas, eu diria, de grupos protetores, tem livros sobre isso. Quando você vai fazer uma síntese mesmo de verdade no laboratório, você escolhe o melhor grupo protetor. E aí você faz a reação que você precisa, né? Já não vai ter mais hidroxila livre aqui, e no final você faz uma desproteção. Eu vou dar um exemplo para vocês de grupo protetor, que é esse éter aqui, um éter silílico, mas igual eu falei, são muitos grupos que podem ser usados. Isso é um éter sililado, é fácil de colocar, então você pega esse álcool, você reage com um reagente que chama cloreto de trimetilsilila. Não vou cobrar isso, tá? Não vou cobrar essa reação de proteção, nem reação de desproteção. É só o conceito, vocês saberem que existe essa possibilidade de proteger grupos de forma que eles resistam a algumas condições de reação, e quando você tiver terminado o que você precisa fazer, você vai lá e desprotege. Então, aqui, esse grupo, você transforma isso num éter sililado. Vocês estão vendo que o éter sililado agora já não tem mais hidrogênio ácido, né? Não tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, você faz esse éter sililado, faz o grinhar, né? Então, você tem o Mg éter aqui. Então, você vai ter um grinhar aqui, você vai adicionar a sua carbonila de cetona, vai formar o álcool terciário, e depois você desprotege. No caso de desproteção desse éter sililado, você precisa de íons fluoreto, tá? Mas também não é uma coisa que a gente vai ver agora. Então, esse TBAF aqui é fluoreto de tetrabutilamônio. Não vou cobrar. Mas com íons fluoretos você remove isso. Então, você resolveu o problema de você ter um hidrogênio ácido no reagente de grinhar, tá bom? Cuidado com o grinhar com coisas ácidas. Então, vamos lá. Esse exercício pede para vocês imaginarem os reagentes, né, a sequência de reações que vocês fariam para, a partir desse material de partida aqui, sintetizar esse composto aqui, que é mais complicadinho, né? Ele tem mais átomos de carbono do que esse aqui. Então, são várias reações. O que vocês fariam? Pode ir pensando aí. Uma primeira seria conjugar o grinhar com álcool tercobutílico? O grinhar ataca um um álcool terbutílico? Não sei. Pelo tom da minha voz? O que um grinhar, vou pôr um grinhar genérico aqui. O que um grinhar faria com um álcool? Pegaria o H dele? Pegaria o OH dele. Então, um grinhar, ele não vai juntar com álcool. Ele vai pegar o próton.
Então, vamos pensar mais. Vocês estão vendo a parte desse reagente aqui, né? Estão vendo todos os carbonos aqui, né? Eles estão aqui, né? Uhum. Tá. Então, você teve que reagir isso aqui com mais coisas com mais carbono, né? Esses carbonos aqui vieram dessa outra coisa, né? Que coisa foi essa? A propanona? Uma propanona. Então, vamos ver. Se eu tivesse isso aqui vindo de um grinhar e eu pegasse esse grinhar e atacasse a propanona, eu não teria um álcool assim, gente? Só que eu posso fazer um grinhar desse composto aqui? Direto? Não. Por quê? O H lá no fundo. Tem um OH aqui. Então, o que eu tenho que fazer com esse OH? Proteger. Proteger. Então, eu vou proteger essa hidroxila, mas vocês podem escrever proteção, mas, bom, isso aqui, como está no slide, provavelmente pode ser cobrado na prova, assim, reconhecer isso como grupo protetor. Depois que eu protejo, o que eu ponho como reagente para fazer grinhar aqui? Sódio, potássio, lítio, tungstênio, Magnésio. magnésio, E éter. em éter. Depois eu coloco a propanona. E depois eu coloco uma fonte de próton. Sei lá, vou colocar NH4Cl. Não, eu vou colocar H3O+, porque H3O+, também, não falei, mas eu vou falar. H3O+, remove grupo protetor também, tá? Meio ácido costuma remover esses grupos protetores. Então, essa é a sequência que eu usaria. Vocês estão vendo que se o grinhar atacar o carbono da propanona, vai virar esse álcool, gente? Isso é o mais importante de vocês visualizarem, que esse carbono aqui, quando ele se ligar a esse carbono aqui, vai virar um álcool terciário. Viram? Sim. Todo mundo viu? Sim. Sim, professora. Sim. Então, a sequência que vai estar aqui agora vai ser essa. Quer ver? Espero. Então, a sequência para fazer essa transformação vai ser TMS, Mg éter, propanona e H3O+. E aqui embaixo, gente, o que vocês acham? Qual que é a proposta de vocês para fazer essa cetona? Essa cetona, desculpa, esse álcool terciário. Esse vai. Uma propanona? Propanona? Proteger o H, né? Primeira coisa é proteger aqui, né? Vamos proteger aqui. Tem Depois colocar esse anel aromático com H para o lado e do outro lado uma propanona. Propanona a gente vai chegar aqui. E como que a gente sai daqui? um cloreto de Usar água. mais um Grignard? Ah,
alguém falou, eu só ouvi teve 2 pessoas falando, eu só ouvi uma pessoa que falando cloreto de ácido. É uma boa ideia cloreto de ácido, porque vocês estão vendo aqui que 2 partes entraram iguais? Sim. Então, quando 2 partes são iguais, elas podem ter vindo da adição de 2 grinhar idênticos num éster ou num cloreto de ácido, lembram? Porque se a gente usar a propanona, a gente vai chegar aqui, e daqui a gente já não consegue mais aumentar a cadeia de carbono. Enquanto que se você usar o cloreto de ácido, você entra com 2, se você entrar com usar o éster. Então, você vai poder usar, na verdade, isso aqui, ó. Você tem que usar, em vez da propanona, você vai usar o cloreto de ácido, ou um éster aqui. Porque esse metila vai vir daqui. Esse O vai vir da carbonila. O Cl vai embora, né? E esse carbono é o da carbonila. E o resto veio do grinhar. Então, vejam, vocês vão proteger do mesmo jeito, vocês vão fazer grinhar, só que depois vocês vão usar ou cloreto de ácido ou o éster, porque aí vai entrar 2, tá? E no final, a etapa de elaboração para protonar o alcóxido e para desproteger o grupo protetor. Certo? Então, vejam, a gente cloreto de ácido e a éster entra 2 mols de grinhar. Então, quando você vê um produto que já tem 2 grupos idênticos, aqui também podia ter sido, ó. Mas aqui não dava porque eu tinha que ter vindo com isso do grinhar. Mas às vezes, se não tivesse especificado o grinhar, você podia ter vindo isso aqui. Mas eu vou complicar para a cabeça de vocês. Mas se eu fizesse essa reação de cima com um cloreto de ácido assim, e um reagente de grinhar assim, aqui estando protegido, tá? OP de protegido. Sabe que se eu usasse esse cloreto de ácido e esse reagente de grinhar, eu ia obter isso também? Vê se vocês enxergam. Porque esses 2 grupos são idênticos. Então, eles poderiam ter vindo de 2 adições do grinhar nesse cloreto. Tá? Só que aqui ele já tinha dado isso aqui estava com cara que isso aqui ia virar reagente de grinhar. Mas existem várias formas. Quando você vê um álcool, um dos carbonos, ele era uma carbonila. Aí vocês têm que ficar brincando de construir, de ficar imaginando esses ataques aí. Tá certo? Bom, gente, tirando os organomagnésios, né, os reagentes de grinhar, os organolítio, eles também funcionam exatamente como grinhar. Eles são um pouco mais caros, mais difíceis de serem sintetizados no laboratório. Então, a gente deixa para usar o reagente de organolítio realmente só quando a reação falha com o grinhar, porque o grinhar é muito sensível ao impedimento estérico, então, na prática, às vezes, tem umas reações que falham, aí a gente usa o organolítio. Mas é o mesmo raciocínio, ó, vocês vão ver que o carbono ligado ao lítio, né, a estrutura, a cadeia carbônica, ela vai toda se ligar à carbonila, vai formar uma ligação, vai formar o alcóxido de lítio, e depois eu jogo ou água, ou H3O+, ou NH4Cl, e eu vou formar um álcool, tá? Então, é o mesmo raciocínio. Então, por exemplo, vocês nunca viram essa reação, vou desenhar até uma moléculinha mais complexa aqui, para uma molécula mais da vida real. Sei lá, tenho aqui uma carbonila, 2 metila, e aí eu adiciono, eu ponho uma reação lá. Posso complicar para cá também, mas tudo bem. Eu coloco lá, na setinha, uma coisa assim. 1, 2, 3, 4, 5. Um pentilítio. E depois vai estar lá na seta NH4Cl. Qual que vocês acham que é o produto dessa reação?
Um álcool? Um álcool, primário, secundário ou terciário? Terciário. Terciário. O que que acontece aqui? Como é que é a estrutura do produto? Aqui eu não vou mexer em nada, eu não mexi em nada. O que que vai acontecer aqui? É aqui que tem o álcool? O que mais que tem aqui, gente? A metila. Metila. A cadeia gigante do lítio. Não? A cadeia gigante do organolítio. Gigante só de 5 carbonos, podia ser mais gigante. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam o que que aconteceu? Ó, este é o carbono que está ligado ao lítio. Então, este é um carbono negativo. Aqui eu tenho um carbono positivo. Então, esse carbono negativo se ligou aqui. Então, ele está aqui, esse carbono de bolinha aqui. Se ligou aqui. Isso virou O-, que depois foi protonado. O resto da cadeia veio junto, né? Quando eu liguei esse carbono, o resto da cadeia veio junto. Entenderam, gente? Hein, gente? Vocês estão aí ou foram embora? Sim, entendi. A manivela tá rodando, professora. Então, bota para rodar mais rápido aqui, ó. Vou dar outro exemplo. Ó, eu tenho esse reagente de lítio e esse aldeído. Qual que vai ser o produto? Qual que é o carbono positivo dessa molécula? Da dupla. E qual que é o carbono negativo dessa molécula? CH2. E por que que é difícil juntar os dois? Impedimento esférico. Não, não é difícil juntar os dois, não. A reação vai acontecer super fácil. Entenderam o que que aconteceu? Sim. Esse CH2 aqui juntou nesse carbono. A carbonila virou negativa. O hidrogênio estava ligado lá, eu não mexi com ele, eu só mudei o ângulo dele para cá, tá muito feio essa ligação aqui. Ai, meu Deus do céu, apaguei tudo. Ó, esse aqui é o CH2. Esse CH2, esse grupão aqui, o CH2, aí ele ligou no carbono da carbonila. O que que tinha ligado no carbono da carbonila? Eu tinha um hidrogênio, que não saiu de lá. Eu tinha um oxigênio, que agora virou O-, porque a dupla foi desfeita. E eu tinha ligado a ele uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu vou desenhar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Depois eu vou protonar. Então, eu formei um álcool secundário. Então, a acetona virei um álcool terciário, o aldeído virei um álcool secundário. Tá? Então, todas essas reações, gente, vocês têm que juntar o carbono negativo que vem do grinhar ou do organolítio na carbonila. É só juntar, é só desenhar juntado. Só que juntar desfazendo a dupla, né? Porque ao ser atacado, o carbono não pode ter 4 ligações. Então, também é fácil de imaginar quando pede para vocês construir um álcool, vocês
tem que imaginar que esse álcool antes, ele era uma carbonila que foi atacado por um carbono negativo. Então, também dá para pensar na síntese ao contrário. Você tem o álcool e pensa assim, como que eu vou construir esse álcool? Basta você imaginar uma ligação que você sabe formar. O ataque de um carbono negativo a uma carbonila forma um álcool, tá? Então, baseado nesse princípio, a próxima adição não vai ser de organolítio, mas vai ser, por exemplo, tá aqui, acho que tá aqui, ó. Uso de alquinetos de sódio. Alquinetos de sódio é quando eles são formados, quando você pega um alcino terminal, né? Então, um alcino tendo um hidrogênio ácido, remove esse hidrogênio ácido usando uma base forte, então você vai usar amideto, você vai usar NaH, hidreto, ou você vai usar o próprio reagente de Grignard, porque a gente já viu que o reagente de Grignard é uma base forte. Então, você vai formar um alquineto, que é um carbânion. E a gente não viu que carbânion adiciona carbonila? Então, veja no produto da reação. O carbânion formou uma ligação com o carbono da carbonila e o alcóxido. Depois ele vai ser protonado, tá? Então, sei lá, se você tivesse um acetaldeído pegasse um alcino terminal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. E aí você formasse aqui na extremidade um carbânio. O que ia acontecer da reação quando você coloca esse carbânio com isso aqui? Esse carbono ia se ligar, Nossa Senhora. Isso aqui é um hidrogênio. O hidrogênio fica lá, o metila fica lá, e a carbonila vira O-, que depois eu protono. Entenderam? Nossa Senhora, que desgosto. Quem diria que eu daria aula assim, descendo as paredes? O importante é vocês entenderem que esse carbono negativo se ligou a esse carbono positivo. Vocês visualizaram, gente? Sim. Uhum. Sim. Então tá bom. Então, ó, tanto organomagnésio, quanto organolítio, quanto alcineto, é o mesmo comportamento. São todos carbonos negativos que vão atacar a carbonila. Eles vão abrir epóxido, eles vão funcionar como base. Tudo que vocês aprenderam para o organolítio serve para esses dois aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Exercício. Tenho 3 exercícios aqui para vocês fazerem. O que vai acontecer quando eu pego esse alcino terminal e uso amideto de sódio? Aqui tem só uma diferencinha. Então, o que essa base está fazendo lá? Vai formar o quê? O carbânio. O carbânio, muito bem. E aí, o carbânio tem lá a propanona. O que vai acontecer com esse carbânio e isso aqui? Vai atacar o carbono positivo. Vai atacar esse carbono aqui. E aí, eu vou formar isso aqui, ó. CH3, C, tripla C, CO-, CH3, CH3. Concordam? Esse carbono continuou ligado a 2 metilas e um O-. Só que aqui nessa condição, vejam, ele não bota H3O+, NH4Cl, água para protonar isso aqui.
Ao invés de protonar, ele pega esse alcóxido e reage esse alcóxido com CH3I. O que um alcóxido faz com CH3I, gente? Substituição? Exatamente. Vai ser uma SN2. Então, qual que vai ser o produto? O produto vai formar um éter, né? Na verdade, isso aqui é aquela eterificação de Williamson que a gente viu no capítulo 11, que é um alcóxido reagindo com um aleto por reação de substituição. No caso aqui foi uma SN2, porque o aleto era pouco impedido. Então, o produto aqui vai ser isso aqui, ó. O alcóxido, ele, em vez de ser protonado, ele reagiu com o iodeto e formou isso aqui. Onde que está esse produto aqui, gente? Letra B. No B, né? Porque aqui, ó, tem um álcool, nem existe álcool, CO-Na nem existe. O único composto aqui que tem um carbono ligado a 2 metilas e um OCH3 é esse aqui. Tá? Então, é a letra B. Então, nesse exemplo de reação, vocês fizeram uma reação ácido-base, uma reação de adição a carbonila e uma reação SN2 para a formação de éter. Então, são sequências, exercícios de sequência que pegam várias reações que vocês viram, tá? E aqui, o exercício é através de uma síntese de Grignard, é Victor Grignard, ele é francês, tá? Acho que ele ganhou o Nobel em 1904. Isso vai cair na prova, tá, gente? Tô brincando. Através de uma síntese de Grignard, qual dos pares de compostos listados a seguir você escolherá como materiais de partida? Podem pensar aí. Primeiro vai dar? Não. Não? Ou sim? Agora Não, não. tem que usar uma síntese de Grignard, né? O reagente de Grignard não está pronto aqui em nenhum dos casos, mas você pode fazer um Grignard a partir do aleto. Tem que proteger esse OH, né? Qual o H? Não, isso aqui é o produto. Esse aqui é o produto. Agora entendi. Ele está perguntando se sua tarefa é sintetizar. Então, o produto é esse. Ele está perguntando se você usar esses reagentes e você usar uma sequência envolvendo Grignard, você consegue obter esse produto. O que vocês acham? Acho que a letra A pode sim. Vamos por letras. A letra A pode. Quem falou que pode sim, pode falar com fé, com força. Eu acho que pode também, uai. Se eu fizer um Grignard aqui, gente, e adicionar aqui, eu não vou ter um álcool terciário. Eu não vou ter um álcool terciário contendo um C6H5, um CH3 e um CH3CH2CH2. Então, essa letra A me parece plausível, não? Sim. Sim. Uhum. Então, essa aqui, ok. A segunda. Acho que não. Não, né? Da onde que viria o metila na segunda? Só ia ter hidrogênio. É, ia virar um álcool, né? Um álcool secundário. E a C? Se eu fizesse um Grignard aqui, este carbono aqui se ligaria neste carbono e eu formaria só isso, um álcool assim.
que não é esse álcool aqui. Eu formaria esse álcool aqui, ó. C6H5, COH, H, porque tem um H aqui, e ligado a um CH3, CH2, CH3. Nossa, que zona. Não tem jeito de eu formar esse metilo aqui também. Então, também não. Então, só dá a letra A, ok? Então, esse raciocínio de vocês imaginarem o grupo R que vem do magnésio entrando na carbonila, esse filminho aí tem que estar na cabeça de vocês o tempo todo. Vem com a prática. Vamos ver esse aqui. Não sei se... Tem mais 3. Então, lá. Esse aqui. O que vai acontecer? PBr3 vai fazer o que com esse álcool? Reduzir? Hã? Reduzir? Não, esse não é um agente redutor. Aleto de alquila. Esse é um reagente para transformar álcool em aleto. O o MgEther vai fazer o quê? Grinhar? Grinhar. Então, eu vou inserir o magnésio aqui. Depois, eu vou reagir esse grinhar com um epóxido. O que o grinhar vai fazer aqui no epóxido? Quebrar a cadeia. Então, vai quebrar a cadeia, vai abrir o epóxido, né? Então, esse carbono, ele vai se ligar aqui, ó, o epóxido tem 2 hidrogênios. E esse epóxido é simétrico, então, tanto faz eu atacar esse carbono como esse carbono. Então, a gente viu na aula passada que epóxidos são muito tensos, eles são atacados por nucleófilos. Então, esse grinhar vai atacar esse carbono, ou outro, tanto faz. Esse carbono já tem 4 ligações, uma tem que quebrar. Então, eu vou quebrar essa porque o oxigênio fica melhor negativo do que eu quebrar uma ligação carbono-carbono. Então, o que aconteceu? Eu liguei esse carbono negativo a esse carbono aqui que eu vou chamar de A. Esse carbono A está ligado a esse carbono B. E esse carbono B, ele que ficou com o oxigênio negativo. Tá? Aí depois, entenderam essa abertura, gente? Então, esse carbono se ligou ao carbono A. A, B. O carbono A está ligado ao carbono B. E o carbono B é que ficou com... Essa ligação não foi quebrada, ó. Então, o carbono B ficou com oxigênio. Depois eu uso água. Então, se eu uso... Água não, desculpa, H3O+. Eu uso H3O+, para protonar esse alcóxido. E depois eu faço PCC. O que o PCC faz, gente? Oxida. Oxida a quê? O álcool. A? Hidroxila. Não. Mas ele vira o quê? Ele vai oxidar o carbono do álcool, mas o carbono do álcool vai virar o quê? Ácido. Hã? Aldeído? Aldeído. PCC é um reagente clássico para parar a oxidação em aldeído. Tá? Então, eu vou fazer um aldeído aqui. Então, qual produto que é esse? 3. O 3, né? Na verdade, o PCC aqui já mataria essa questão para quem soubesse que o PCC oxida aldeído, porque é o único aldeído que tem, né? Mas não vai ter tão fácil assim na prova, vai ter vários aldeídos. Mas vejam, é uma sequência de síntese que cobra conversão de álcool em aleto, preparação de grinhar, abertura de epóxido, reação ácido-base e oxidação, tá?
Mas são reações que vão estar o tempo todo, vocês vão estar estudando, isso vai ser cobrado de vocês. Mais uma sequência. De novo, nossa senhora, aqui eu já vou fazer o grinhar, mesma coisa. Aqui eu já vou fazer o grinhar direto. Porque a primeira etapa é para fazer o brometo, aqui o grinhar. E aqui tem uma pequena só diferença, que é a abertura do epóxido, porque o epóxido aqui, ele é assimétrico. Então, o carbono A é diferente do carbono B. Qual o carbono que esse grinhar vai atacar, gente? O B ou o A? Sim. O B, né? Porque grinhar é nucleófilo forte, então a reação se parece com uma SN2, então vai atacar o carbono menos impedido. Se atacar esse carbono aqui, esse carbono já tem 4 ligações, isso vai abrir para cá. Então aqui o produto desse ataque vai ser isso aqui, ó. Os 2 carbonos que vieram daqui, que vai ligar no carbono B. O carbono B está ligado num carbono A, que no carbono A eu tenho 2 metilas. E fiquei com um oxigênio no carbono A também. Estão vendo? Então, ó, este carbono se ligou a este carbono B. Este carbono B, ele deixou de estar ligado com o oxigênio, mas esse carbono B, ele estava ligado a um carbono A com 2 metilas e um oxigênio. Aí depois eu coloco H3O+, só para protonar aqui. Então, já vou protonar. Esse vai ser o produto da reação, que eu vou ver se ele está aqui. Não pede, não. É para fazer. Então, é esse aqui. Tá? Aqui cobrou abertura de epóxido assimétrico. E, finalmente, a última questão, o último exercício dessa aula é esse aqui, ó. Aí pede mais conhecimento ainda. Bom, complete a seguinte sequência, dando detalhes de todos os intermediários. 4-metil, 1-hexeno. Isso aqui. Quando você reage com borano seguido de água oxigenada. Isso aqui é uma condição para fazer o que no alceno, gente? Hidroboração. Hidroboração. A hidroboração, o que entra na molécula? A hidroboração, oxidação é para transformar o seno em quê? Em álcool? Em álcool. Hidroboração é para transformar o seno em álcool. Markovnikov ou anti-Markovnikov? Ixi. Anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov. Então, a água vai entrar, é como se fosse uma molécula de água entrando anti-Markovnikov. Então, o hidrogênio entra no menos hidrogenado e o OH entra no mais hidrogenado. Então, hidroboração é para fazer adição de água anti-Markovnikov e normalmente você obtém álcool primário nesses casos, né, de hidroboração, se você estiver trabalhando com o alceno terminal. Então, essa primeira etapa aqui, veja que se você não souber que a hidroboração é para fazer adição de água anti-Markovnikov, você erra tudo, porque não adianta você saber o grinhar aqui, o cloretionila aqui, se você não sabe a hidroboração. Então, você fez uma hidroboração aqui, depois tem esse reagente que é o cloreto de tionila. O cloreto de tionila faz o quê? A gente viu no início da aula. O que o cloreto de tionila faz? Substituir? Transforma a hidroxila num cloreto. Agora, esse aqui vocês sabem, né? Esses aqui vocês gostaram, né? Já pensou? Valendo 5 pontos, né? O que acontece aqui, gente? Com o magnésio éter. Grinhar. Grinhar, né? Super for kids.
Nossa, gente, que saco. É porque eu tô sem mousepad. O trem escorrega. Coloca uma folha, professora, ajuda um pouquinho. O problema é que não tem folha branca aqui perto. Já tá acabando. Porque se for folha escrita também, vai dar certo. Então, eu já pus o grinhar. Depois do grinhar, esse óxido de etileno, gente, óxido de etileno é o epóxido, tá? Então, ele vai aparecer para vocês com o nome de óxido de etileno, às vezes oxirano, às vezes epóxido não substituído. Então, o que vai acontecer de novo? Aqui é para esse carbono atacar um dos dois, né? Porque tanto faz aqui. E aí eu vou estender a cadeia de carbono. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tac, 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 tac. 1, 2, O menos. Nossa, já tô cansada. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se a gente contar os carbonos se vai dar certo. Não importa o ângulo, não. O importante é reconhecer o produto. Então, aqui tá certo. Depois eu tenho 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. E essa ligação aqui, ó, eu fiz com o epóxido, ó. 1, 2 carbonos, oxigênio. Então, aqui o carbono A. Aqui o carbono B. No carbono B, eu fiquei com o oxigênio pendurado. E o carbono A se ligou, tá? Então, depois esse NH4Cl aqui é para protonar aqui. Então, no final de tudo isso, é para eu estender a cadeia de carbono de 2 átomos de carbono e terminar com outro álcool, tá? Então, nessa sequência, a gente pegou matéria de transformação de alceno em álcool, transformação de álcool em aleto, abertura de epóxido, grinhar como nucleófilo e ácido base. Bom, e finalmente nós terminamos. Na verdade, vocês têm... Cadê vocês? Vocês têm alguma dúvida, gente? Não deu nem para criar dúvida, não entendi nada. Você não entendeu nada, mas Exatamente. o raciocínio é a mesma coisa, gente. É sempre igual. É sempre igual. Vocês podem tratar Aí eu tenho que fazer exercício para entender direitinho. Não, assiste a aula de novo, fazendo esse movimento de seta. Não vai ser cobrado o mecanismo, mas para mim, quando vocês entendem essa coisa da qual ligação está sendo quebrada, qual ligação está sendo formada, vocês não precisam decorar, vocês vão bater o olho, vocês vão entender o filminho na cabeça de vocês. E é claro que vocês precisam de mais tempo para pegar, mas assim, não deixa passar muito tempo, não. Faz agora e tenta ver essa linguagem da setinha que vocês vão entender as ligações formadas. Fica bem mais fácil. Ó, os monitores também estão de plantão para vocês. Se vocês quiserem me escrever também, eu respondo se vocês tiverem dúvida, tá bom? Professora, a prova é na próxima quarta? A prova é na quarta.